Olá, graça e paz. Estamos de volta com mais um momento de reflexão, trazendo a palavra de Deus de uma forma em que nós podemos estar pensando, refletindo um pouco mais naquilo que Deus tem preparado e programado para as nossas vidas. Nessa hora eu gostaria de dividir com você um texto e um trecho da palavra de Deus que está escrito no Salmo de número 68, no versículo de número 4, está escrito assim: Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Então, o que a palavra de Deus ela nos aconselha a fazer? Porque a Bíblia nós sempre chamamos de um livro de conselhos, né? Então, alguém que aconselha, normalmente é porque ele tem um carinho especial por aquela pessoa, né, que vai ser aconselhada, e porque ele quer que essa pessoa se dê bem. Então, a palavra de Deus nos orienta ao seguinte, para que nós venhamos a cantar o Senhor. Só lembrando que nós nascemos por louvor da glória do nome de Jesus, a palavra do Senhor nos declara justamente isso. Então nós somos abençoados, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos, como quem diz assim, preenchidos, né, na nossa plenitude, exatamente quando nós cantamos a Deus, quando nós louvamos a Deus, porque então nós encontramos o nosso lugar. Ou seja, toda pessoa que ela não se encontra em um lugar, é como as pessoas que quando elas vão passear, por exemplo, elas vão fazer uma viagem, até mesmo uma viagem de sonhos até mesmo. Elas vão, passeiam, conhecem tantos lugares e veem tantas pessoas diferentes. É tudo muito bom, mas quando elas chegam na casa delas, por mais simples que seja, parece que ela está entrando no cantinho do céu. É ou não é assim? Justamente, por quê? Porque ali é o seu lugar. Então, cada vez que nós nos encontramos, cada vez que nós encontramos o nosso lugar em Deus, justamente acontece isso. Ou seja, nós entramos naquilo que a Bíblia chama de plenitude, né? Na perfeição, ou seja, no lugar certo, ou seja, no centro da vontade de Deus, debaixo, né, da autoridade dele, no lugar exatamente onde ele quer tratar conosco, no lugar exatamente onde ele quer que nós venhamos ali sentir tua presença em um momento de comunhão. Então cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Interessante é que a Bíblia poderia, por exemplo, resumir, né, em faça a Deus. Mas a Bíblia toda usa algumas expressões assim que deixa até mesmo muitas pessoas dizendo assim, mas por que a Bíblia não é muito direta, né? São maneiras de as pessoas se comunicarem na época. Algumas pessoas elas se comunicaram exatamente dessa forma na época. Por exemplo, quando pergunta para Jesus, Senhor, onde é a tua casa? Ele disse, vem e vê. Ou seja, ele poderia dizer, a minha casa é em tal lugar. Mas algum tipo de expressão as pessoas elas utilizavam na época. E é interessante que a gente encontra isso em muitas passagens da Bíblia. Em muitas passagens a gente encontra tudo isso acompanhando, né, os escritos sagrados. E quando diz aquele que cavalga sobre as nuvens, ou seja, não está dizendo a respeito de uma variedade, mas está falando simplesmente a respeito de alguém. Então, quem cavalga sobre as nuvens é simplesmente o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é sobre todos, aquele que é tudo, aquele que realmente faz a diferença nas nossas vidas, aquele que realmente nos chamou das trevas para a sua luz, aquele que realmente restaurou a nossa vida, impactou com a tua presença, com o teu Espírito e com a tua santa palavra. Aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, seu nome é poderoso, seu nome é grande, seu nome é excelso, seu nome é sublime, aquele que é supremo. Exultem diante dele, ou seja, a alma de vocês se alegre na presença dele, ou seja, o interior de vocês exaltem-se diante do Senhor, aquele que é o soberano, ou seja, então, querido, o que o Senhor está pedindo para que nós venhamos a fazer? Prestar ação de graças a Ele em tudo isso. Simplesmente prestar ação de graças a Ele. Mas prestar ação de graças a Deus, que sentido faz isso? Sabe, vou te contar um segredo. Nós sempre falamos em ação de graças, nós sempre falamos em momentos com Deus, sempre falamos em coisas assim que engrandecem o nome do Senhor e a pessoa de Deus. A questão e o segredo da vida do cristão, que quanto mais ele engrandece ao Senhor, o Senhor engrandece e o Senhor abençoa algo que está exatamente aqui dentro. Quanto mais a pessoa ela exalta, ela glorifica a Deus, a sua alma ela encontra paz, a sua alma ela encontra um lugar como que um lugar de refúgio, a sua alma encontra um lugar como que um abrigo, um lugar de proteção. É justamente isso quando nós louvamos a Deus, quando nós engrandecemos o nome dele. Então, quando a Bíblia diz cantem a Deus, louvem ao seu nome,
Não é simplesmente porque faz bem só para Deus, não. Claro, Deus ele é para ser louvado e adorado. A questão é que faz bem para nós também. Ou seja, tanto Deus é louvado e adorado, como também nossas vidas são completadas, são completas, são abençoadas na presença de Deus. Nós nos sentimos cheios da graça, cheios da presença. Uma paz toma conta do nosso coração, uma paz ela entra e faz realmente transbordar as nossas vidas. E isso que nos faz estar constantemente na presença de Deus. E isso não é muito para nós, muito pelo contrário. A paz, aquilo que o Senhor tem dado, tem derramado sobre as nossas vidas, Ele é acima de todas as coisas, querido. Deus ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele tem suprido todas, absolutamente todas as nossas necessidades, porque nós temos pago um preço para louvar e para adorar o nome de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te chamou também para louvar, para adorar. Deus te chamou também para glorificar o nome dEle, para estar constantemente na presença dEle. Através da adoração tem transformação, seja da tua casa, seja tua mesmo. Tem libertação, seja da tua casa, seja daquele que você está intercedendo ou até mesmo da sua própria vida. Quando você, querido, está na presença do Senhor, salmodiando e engrandecendo a Deus, no mundo espiritual coisas vão se movendo, cadeias vão sendo quebradas, barreiras vão sendo desfeitas, laços são desfeitos. Amado, são coisas tremendas quando nós estamos na presença de Deus, engrandecendo o nome dEle. Então, esse segredo do salmista para nós são os segredos que nos dão vitória. É como se ele estivesse apontando, eu falo assim porque ele era um ministro de louvor. Então, quando ele diz isso, quando nós absorvemos essas palavras, é porque ele está mostrando o caminho de vitória. Quando nós lemos tudo isso e trazemos isso para nós, pode ter certeza que nós seremos mais que vencedores em Cristo. Tá bom, querido? Então, seja mais que vencedor. Cante a Deus, louve a Deus, exulte-se na presença do Senhor, exulte diante dEle, porque Ele é tremendo em todos os seus feitos, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor Jeová, Ele é o Todo-Poderoso. Tá bom, amado? Eu fico por aqui, graças a Deus, mas eu peço para você, pedidinho de sempre, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você não deixou o seu like ainda, deixe aí seu like, tá bom? E aproveita, se você puder, compartilha também para abençoar tantas outras pessoas e também nossas vidas. Querido, Deus abençoe, um abraço, graça e paz. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até lá!